Oi, gente! Hoje falaremos um pouco mais sobre os 5 passos da superação, dando ênfase ao passo um, que é parar de culpar o outro. Gente, a gente tem que, primeiramente, antes de mais nada, alinhar o que está na nossa cabeça com as nossas ações. É muito comum a gente confundir e achar que está fazendo uma coisa e na verdade está fazendo outra. A primeira condição de alinhamento que você precisa verificar é ver se você está na condição de vítima. Entenda que vítima não é uma pessoa que se faz de coitada. Não. Vítima nada mais é do que uma pessoa que foi obrigada a estar naquela situação e está sendo impossibilitada de sair dela. É uma vítima. Uma pessoa que foi sequestrada ou uma outra que está sendo extorquida através de chantagens. Enfim, uma vítima nada mais é do que uma refém da situação e que nada pôde fazer para evitar aquela situação acontecer. Ela foi colocada e obrigada a permanecer lá, diferente do relacionamento que você escolheu. Você não foi obrigada, você não foi pegue de surpresa, você escolheu entrar e você poderia escolher sair quando bem entendesse. E enquanto você achar que o outro é culpado pela dor que você sente, enquanto você transferir a culpa para o outro, você querendo ou não, você vai assumir o papel de vítima. Então você tem que alinhar isso primeiramente na sua cabeça. Você tem que entender que você assumiu o posto de vítima e por isso você perdeu as rédeas da situação. Afinal, uma vítima não pode fazer nada, uma vítima ele é refém da situação. Então, assuma que você tomou para si a condição de vítima, que a partir disso você vai ter a condição de tomar as rédeas para você. Assuma as responsabilidades que você negou, porque é aí, justamente nessas responsabilidades, que está a chave de você começar a entender por onde você deve seguir. Outra coisa que a gente tem que ter muito clara na nossa cabeça é a diferença de um adulto e de uma criança. Basicamente, o que difere um adulto de uma criança são as responsabilidades. Uma criança ela não tem condições de assumir responsabilidades. Por isso existe um adulto para cuidar dela, para dizer o que pode e o que não pode, para definir limites. Mas, gente, relacionamento não é coisa de criança. Se você entrou num relacionamento, você já está assumindo uma condição de adulto. E quando o bicho pegar, não tem ninguém para você transferir essa responsabilidade. Muito menos lidar com essa dor aí que tá, você sabe como é que ela tá aqui, apertando seu peito. Eu não estou dizendo que você é uma criança por isso. Mas, a partir do momento que você transfere as responsabilidades que deveriam ser suas ou espera que alguém dê conta delas, isso é uma atitude de criança. Isso é uma atitude infantil que não cabe com quem decidiu se relacionar. E da mesma forma que você foi adulta quando você decidiu entrar no relacionamento, você também tem que ser adulta para entender o que pode e o que não pode ser mudado depois do término, principalmente agora que você quer superar a situação, principalmente quando você precisa definir seu campo de ação para saber o que está dentro ou não das suas obrigações. Lembrando que a condição de vítima alimentada por atitudes infantis te paralisa e te impede de avançar no processo. Porém, quando você toma para si a sua parte no processo, você vê que o caminho à sua frente claramente só depende de você. Para entender melhor a situação, eu gosto de fazer um comparativo relacionamento-empresa, porque aí a gente consegue separar um pouco melhor a emoção da razão. Então vamos lá. Imagine que você resolveu montar a empresa e chamou uma pessoa para ser seu sócio. A partir disso, por mais que os envolvidos tenham entrado num ótimo acordo, tenha existido uma ótima condição de alinhamento, gente, vocês têm que entender que empresa perfeita é só o casamento da Disney. Que a partir do momento que se decidem se juntar, pronto, não precisa se preocupar com o fim. Porque o fim é a felicidade. Toda empresa tem um fim.
assim como todo relacionamento. O que a gente não sabe é quando. Porém, eu te garanto que se você entrar num relacionamento ou abrir uma empresa achando que você pode colocar todos os seus recursos como se não houvesse amanhã, você está adiantando esse fim. E não só isso, quando ele chegar, você vai estar numa tremenda enrascada. Porque você jogou tudo que você tinha e às vezes mais um pouco. E aí? Como é que você vai lidar com isso? Você tem que ser responsável pelo investimento que você faz. Se você abre uma empresa e o seu sócio decidiu lhe roubar, você não tem culpa do roubo. Você não tem culpa dele ter lhe roubado. Você não tem culpa do desvio de caráter do seu sócio. Mas você tem participação na responsabilidade de ter colocado ele lá. Você tem que saber em quem você está investindo. Você tem que saber quem está do seu lado. Se você não sabe, então não invista. E se for investir, faça investimentos à altura. Não coloque os investimentos de uma vida. Tenha noção do investimento que você faz. Tenha noção do valor das coisas que você está investindo. O seu tempo, suas economias, o que quer que seja. Tenha noção disso. Saiba que quando o fim chegar, vai ter um acerto de contas. Tenha noção de que, poxa, se isso aqui não der certo, o que é que eu vou fazer? Você tem que ter em mente minimamente o que vai ser feito. Porque depois que chegar, aí é você com você. É você com você. Por isso que enquanto você achar que existe só um culpado, não haverá superação. Um relacionamento, todos os envolvidos têm participação nas partes boas e nas partes ruins. E por menor que seja, você tem que ter conhecimento, você tem que aceitar a sua participação. E a partir disso, tomar as atitudes necessárias. Mas você não vai fazer o que é necessário enquanto você não parar de culpar o outro, se preocupar com o que você investiu de forma equivocada e assim você dá continuidade ao processo. Então, gente, esse foi o primeiro dos 5 passos da superação que eu vou abordar com vocês ao longo do desafio. No mais, espero ter ajudado e estou aqui para tirar qualquer dúvida. E até o próximo encontro.